Feliz demais por este momento tão lindo em que o Espírito Santo de Deus nos proporciona, se faz presente em nosso meio, ver você na igreja, estar com você adorando a Deus. Nós estamos no melhor lugar e com pessoas abençoadas. Não tem coisa melhor do que estar aqui neste dia, neste culto de celebração ao Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13, o impacto da ressurreição de Jesus. Aleluia. Lucas 24, versículo 13, quero louvar a Deus pela orquestra, celebração, louvar a Deus pelos obreiros. Vocês são bênção de Deus, hein? Está meio aglomerado aí, né? Está bom. Tiveram terça-feira aqui no culto e eu quero agradecer uma vez mais pelo esforço, pelo empenho de estarem no culto terça-feira. Foi maravilhoso. Eu me senti muito honrado com a presença da orquestra na terça-feira. Vocês sabem que eu amo demais a música, embora toque mais ou menos um violão e não cante nada, mas amo muito a música. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos. Aleluia, ver os obreiros, tem pessoas aqui que fazia dias que eu não via, né? Tão bom ver você na igreja. Aleluia, Deus abençoe a irmã Vera que está aí, lá de Itapema, muito bom ter a senhora conosco, Deus te abençoe. O texto diz, Lucas 24, 13, nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou, do que estáis falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das notícias que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e toda a autoridade, e todas as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele, aquele que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele lhes disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. E eles, porém, insistiram, dizendo, fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então entrou Jesus para ficar com eles. E estando com eles à mesa, Jesus pegou os pães e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E da mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Amém.
Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós vamos meditar na tua palavra. É um domingo especial, um domingo maravilhoso, um domingo de comunhão, um domingo em que vamos celebrar, Senhor, uma vez mais, o teu sacrifício na cruz do Calvário, o perdão dos nossos pecados. A tua palavra que lemos, Senhor, que ela venha a ser real, viva em cada coração aqui nesta noite, que o teu Espírito Santo nos revele acerca do teu querer para vivermos aquilo que o Senhor tem reservado para nós e, acima de tudo, termos a certeza de vida eterna. Fica conosco na continuação, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esteja sentado. Aleluia. Deus colocou no meu coração para falar sobre este assunto tão importante, e eu coloquei um tema: o impacto da ressurreição de Jesus, porque no contexto geral aonde estavam esses dois discípulos, no contexto geral dos apóstolos que caminharam com Jesus por 3 anos e alguns meses, eles estavam desanimados, cabisbaixos, eles estavam meio que acanhados, meio que encurralados, sem ter uma esperança no seu coração. Mas de repente o meu Jesus, o seu Jesus, o ressurreto, aquele que ressuscitou no primeiro dia, aleluia, ele vai ao encontro desses discípulos para impactar a vida deles, para mudar a situação que eles estavam vivendo, para fazer com que eles entendessem o querer de Deus na sua caminhada. A melhor notícia que o mundo já recebeu desde que é mundo foi o nascimento de Jesus, foi a ressurreição de Jesus, foi a salvação trazida aos homens, tanto o nascimento como a ressurreição de Jesus, como foi dito aqui já. Ali são datas importantíssimas para a vida do ser humano, porque foi o trabalhar de Deus para trazer o homem de volta à comunhão com Deus, o homem que havia pecado, que havia perdido a comunhão, que não tinha mais direito de estar na presença de Deus pessoalmente, somente através de Jesus, somente através do nascimento, somente através do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo é que ele pôde voltar a ter esta comunhão restaurada e viver uma vida abençoada na presença de Deus. Aleluia. Na história da Páscoa, ela não termina num funeral, ela termina na ressurreição. A história da Páscoa não termina numa sexta-feira triste e de amargura para todos os discípulos de Jesus, mas ela termina, a história da Páscoa, num domingo de ressurreição, quando há perdão de pecados, quando a morte é tragada, quando a morte é dominada, e Jesus toma em suas mãos as chaves do inferno e da morte, e nos dá vitória para termos uma vida eterna na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. A ressurreição é a demonstração do supremo poder de Deus sobre todas as coisas. Jesus já havia ressuscitado Lázaro, Jairo, Jesus já havia ressuscitado também a filha de Jairo, Lázaro, Jairo. Jesus havia ressuscitado o filho da mulher, aleluia, aleluia, de Naum, mas ele ressuscitou, ele provou o poder de Deus na vida dele, ressuscitando ao 3º dia, e ele ressuscita não no mesmo corpo, não em um corpo igual ao que estava ali, porque o corpo de Lázaro vem para fora, o corpo do filho da viúva de Naim, ele é restaurado ali, mas o meu Jesus, ele ressuscita num corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo que venceu a morte, um corpo que vive e viverá eternamente para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a alegria da igreja, esta é a esperança que nós temos, aleluia. Paulo vai dizer que se não houvesse ressurreição, se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança não teria sentido algum, se nós não tivéssemos a convicção e sabermos realmente que Ele ressuscitou
ressuscitou e que Ele está à direita de Deus. O meu testemunho, Paulo vai dizer, seria falso se não houvesse ressurreição. Os nossos pecados não seriam perdoados e também nós seríamos os mais infelizes, Paulo vai dizer, se nós não tivéssemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É tempo de eu e você, neste dia tão especial e nestes dias que estamos vivendo, que antecede o arrebatamento, nós lembrarmos que fomos comprados pelo preço, não de ouro nem de prata, mas pelo preço do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Fomos, aleluia, aceitos por Ele, através da ressurreição. Foi lido aqui, se com Ele morrermos, certamente com Ele viveremos. Quando eu aceito o propósito de Deus, de perdão dos meus pecados, e reconheço Jesus como meu Salvador, eu começo a morrer para o mundo, a morrer para a carne, e começo a viver uma nova vida em Cristo, e essa vida é uma vida eterna. Eu já falei aqui, que nós estamos já vivendo a vida eterna, nós não vamos viver depois da morte, nós já iniciamos a viver uma vida eterna com Deus, porque nós não vamos viver com Deus, nós já vivemos com Deus. Quantos creem assim, que a vida que nós vivemos, já vivemos com Ele, andamos com Ele, caminhamos com Ele, seguimos a Ele, amamos a Ele e obedecemos a sua palavra, para a glória do nome dEle, aleluia. É tão gostoso, é tão maravilhoso, nós sabemos que Ele ressuscitou, e há tantas evidências, a evidência da história, que diz que Ele ressuscitou, e o túmulo está vazio. Um dos momentos mais lindos, quando você vai em visita à Terra Santa, é quando você vai lá no túmulo de Jesus, e você vê que ali não tem mais ninguém. Se você visitar os líderes das religiões, das seitas que existem por aí, se você visitar o túmulo de Allan Kardec, ele está lá, o túmulo de Maomé, o túmulo de Confúcio, mas se você visitar o túmulo de Jesus, está escrito, Ele não está aqui, porque Ele já ressuscitou e vive eternamente, aleluia. Esta é a minha esperança, essa deve ser a esperança da igreja, essa deve ser a esperança que move a nossa vida de fé todos os dias, para orarmos, para clamarmos, para lermos e vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. Jesus apareceu também aos discípulos. Nós lemos aqui, aleluia, o testemunho desses discípulos, dizendo que as mulheres foram lá pela madrugada, isso é prova da ressurreição, foram lá pela madrugada, o corpo não estava lá, elas viram anjos, e aqui eles dizem que era como que uma visão, mas os anjos diziam que Ele não estava ali, mas que Ele ressuscitou. O jardineiro, ou melhor, a Maria estava no jardim, e chegou Jesus e disse, olha, diga para Pedro que eu estou indo adiante dele. Ela achou que era o jardineiro que estava ali, mas era o meu Jesus, o seu Jesus. Isso é tão maravilhoso, porque os discípulos aqui vão dizer, Cleopas vai dizer, eles foram lá e eles olharam no sepulcro, os discípulos, e verdadeiramente Ele não está lá. A história vai dizer que o nosso Jesus ressuscitou e está vivo, aleluia. É uma evidência psicológica, a evidência da história, a evidência da psicologia também, que Ele ressuscitou porque os discípulos mudaram a sua maneira de pensar, mudaram a sua maneira de ver. É um fato psicológico, porque eles tinham medo, e a partir da ressurreição de Jesus, eles tinham ousadia para ministrar, ousadia para falar. Eles não tinham mais medo das autoridades, eles se entregavam para ser mortos. Sabe o que é isso? É um fato, aleluia, psicológico, de que Jesus ressuscitou, porque eu não me entrego se realmente eu não tenho convicção que Ele me amou e que Ele ressuscitou. Os discípulos da igreja primitiva provavam que Ele não está morto, mas que Ele vive, e vive eternamente, para a glória do nome do Senhor, aleluia.
há um fato social também, porque a igreja ela começa a existir a partir da ressurreição de Jesus. Não há igreja, há o povo de Deus, há os judeus que estavam numa situação caótica, oprimidos pelos romanos, mas a partir da ressurreição, aleluia, começa, aleluia, a sociedade se formar por pessoas que realmente estão seguindo Jesus, não um Jesus na cruz, não uma cruz vazia, mas um Jesus ressurreto, que vive eternamente. E isso é verdade, por quê? Porque o túmulo vazio foi o berço da igreja. Através do túmulo vazio, a igreja começou a dar testemunho dizendo: aqueles que vocês crucificaram, Ele é verdadeiramente o Cristo, e Ele é quem perdoa, Ele é quem restaura. A igreja primitiva tinha convicção, e o berço começou no túmulo vazio, para que hoje eu e você estivéssemos aqui adorando ao Senhor e dizendo: que bom que Ele me amou, que bom que Ele se entregou por mim, que bom que Ele cuidou de mim, para mim poder aceitá-lo como meu Salvador. É tão maravilhoso, aleluia, que quando nós olhamos, aleluia, para os discípulos antes da ressurreição, antes deles conhecerem Jesus, eles estavam quase que sem esperança. Antes de reconhecerem Jesus, os 2 discípulos de Emaús estão indo, desanimados pelo caminho, caminhando cabisbaixos. A esperança tinha ido, não tinha mais jeito, para eles não tinha, mas de repente a esperança alcançou eles. De repente Jesus começou a andar com eles, e quando Jesus vai andando com eles, aleluia, eles têm os olhos fechados, aleluia, não reconhecem Jesus, eles ouvem as palavras de Jesus, e eles não conseguem identificar, embora o coração deles comece a ferver, seus olhos estão tapados acerca das Escrituras, eles estão caminhando, e os seus olhos estão fechados acerca do testemunho dos irmãos. Quanta gente hoje que ainda vive com os olhos espirituais fechados. Jesus está andando com ele, e ele diz assim: não tem mais esperança, não tem mais saída, não tem mais jeito, não tem mais maneira de conquistar. Quantas pessoas que olham para a Bíblia Sagrada e não conseguem ouvir a voz de Deus dizendo: não temas que eu te ajudo, não temas porque eu te fortaleço, não temas porque eu te sustento. Quantas pessoas hoje que ainda estão como os discípulos de Emaús dizendo: nós ouvimos falar que Jesus está curando, mas eu não creio que Ele cura. Nós ouvimos falar que Ele está operando maravilhas, mas eu acho que não é. Eu continuo caminhando no sentido errado, achando que Ele não fez. Mas em nome de Jesus, é tão maravilhoso que quando Jesus nos encontra, Ele vai trabalhando no nosso coração, irmão Louro, aleluia. Deus vai trabalhando de uma maneira gloriosa, e a gente vai entendendo, e a gente já não quer mais largar Ele. Os discípulos caminharam, os discípulos andaram, e de repente quando Jesus ia aí, mas a gente não fica conosco, venha, esteja conosco. Sabe o que é isso? Aleluia, eles começaram a ser movidos, moldados e aperfeiçoados pela presença de Jesus ali com eles, e chamaram eles para dentro de casa, e quando Ele está à mesa, Ele se revela, aleluia, e quando Ele se revela, Ele muda a rotina daqueles discípulos, Ele impacta a vida daqueles discípulos. Eles estavam desanimados, eles estavam saindo de Jerusalém, e a sentido de Emaús era sentido oeste, eles estavam indo para o pôr do sol, e aí ao contrário disso, é o raiar da alva. Quanta gente que está indo para o pôr do sol, esquecendo de ir ao encontro do verdadeiro amanhecer de um novo dia na presença do Senhor. Os discípulos iam para Emaús, mas Jesus foi ao encontro deles, e tirou deles toda a dor, todo o sentimento que estava rondando o coração deles de desânimo, a ponto de animar eles de uma maneira gloriosa, e o nome de Jesus foi glorificado. Eu marquei aqui, tem gente caminhando um caminho de sonhos que foram desfeitos,
Tem gente caminhando um caminho de uma esperança que já morreu. Tem gente caminhando um caminho da falência dos projetos. Tem gente caminhando um caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Ali, sabe como Pedro já tinha visto Jesus 2, 3 vezes, ou melhor, 2 vezes, e ele diz assim: estou cansado, vou pescar, estou desanimado. Aleluia, ele pega o barco, os 7 discípulos vão com ele, capítulo 21 de São João, e eles vão pescar, e aí Jesus diz assim: eu preciso restaurar Pedro. Você lembra que Pedro havia negado Jesus 3 vezes? Aleluia, você lembra que Pedro tinha um remorso no coração, por ter cumprido a palavra que Jesus falou, e ele disse que não iria abandonar o mestre, que não iria deixar o mestre, e de repente ele está com aquilo tudo no coração dele. Ele já tinha visto Jesus no primeiro dia, no domingo seguinte, junto com Tomé, mas no terceiro domingo, ele vai pescar, e Jesus diz: não, eu vou lá encontrar Pedro, eu preciso mudar. Ele está desanimado, ele não vê esperança. Jesus é tão maravilhoso, que além de ressurgir entre os mortos, ele vem ao meu encontro, ao seu encontro, para que nós venhamos reconhecer a soberania dele, o poder dele, a glória dele, a graça dele, a unção dele sobre a nossa vida, e reconhecer que sem ele nós nada podemos fazer. Eu não sei qual o caminho que você está andando, mas eu sei que Jesus está chegando para impactar a tua vida. Sabe qual é o primeiro impacto que teve? A Bíblia diz que quando eles sentaram à mesa, tinha que ter um pouquinho mais de tempo para mim explicar tudo. Quando eles sentaram à mesa e Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Ah, irmão, isso é tão maravilhoso. Porque a primeira coisa que nós precisamos que os nossos olhos se abram é para as Escrituras Sagradas. É nós começarmos a olhar para a palavra de Deus e reconhecer o poder que ela tem. Jesus vai dizer, aleluia, em São João, no capítulo de número 5:39, examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque cuidai em ter nelas a vida eterna. É tempo de eu e você começarmos a examinar as Escrituras, os nossos olhos espirituais. A nossa mente precisa ser moldada, impactada pela ressurreição de Cristo, termos a convicção de que Ele vive, e quando abrirmos a palavra, não precisa nem fechar o olho, apontar o dedo, não, é só você abrir e ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. Aleluia. O que mudou para os discípulos, eles chamaram Jesus de Senhor, entra, porque já é tarde. Aleluia, já está escurecendo. E quando eles partiram o pão, quando Jesus partiu o pão, eles não ficaram com medo da noite, eles voltaram à noite para Jerusalém. Encontraram os discípulos reunidos. Sabe por que quando eu me deparo com a palavra de Deus, o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Quando eu tenho o impacto da ressurreição de Cristo na minha vida, e eu sei quem é o meu Jesus, eu caminho de dia e de noite, eu não paro na caminhada, eu ando em todo o tempo para a glória e louvor do nome do Senhor. É tempo de eu e você sermos impactados e termos desejo de ouvir mais de Jesus. Eles voltam para os discípulos e diz: realmente é da maneira que Pedro falou. Pedro tem razão, o mestre ressuscitou, ele está vivo. Aleluia. Vai chegar o dia que você vai dizer: verdadeiramente Jesus é bom, como sempre foi pregado na igreja. Verdadeiramente Jesus transforma, como sempre o meu pai e a minha mãe falou, porque você experimentará o poder de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida, e o nome dele sendo glorificado. Segundo impacto, aleluia, os corações começam a arder com a comunhão de Jesus. A Bíblia diz que o primeiro impacto, os olhos se abriram para a palavra que ele pregou. O segundo, coração, eles lembraram que o coração começou a arder pelas palavras que ele dizia. O rabacai, xarabacando, ribianda, rabachai. Sabe o que é isso? É ardor pela comunhão de Deus. O impacto
da ressurreição de Jesus na minha vida e na sua vida nos dá desejo de vir à igreja, nos dá desejo de adorar a Ele, nos dá desejo de louvar a Ele, nos dá desejo de orar, aleluia, como uma necessidade de respiração todo dia, ou de alimentação todo dia. A gente começa a ter desejo de orar, nos dá desejo de andar com Jesus todos os dias da nossa vida, para a glória e louvor do nome do Senhor. Quando o nosso coração arde, a nossa vida se torna como um graveto, aleluia, para ser usado no reino de Deus, para que o fogo do Espírito se acenda e o nome do Senhor seja glorificado. Em terceiro lugar, há um impacto na nossa vida, porque os pés, aleluia, começam a anunciar, começam a andar. Você que estava caminhando no sentido errado, no sentido do desânimo, do desespero, da falta de esperança, aleluia, começa a andar, porque eles voltaram a Jerusalém. Sabe o que era Jerusalém? Lugar da presença de Deus, lugar da santidade de Deus, lugar do templo, lugar de adoração, lugar da arca, lugar onde nós temos a comunhão com o Pai. A Bíblia diz que eles voltaram à noite para Jerusalém, para ficar com os discípulos, para encontrar os discípulos. Deus nos dará condições para vencer todo o mal. Fica de pé na presença do Senhor. O Espírito Santo vai impactar as nossas vidas. O Espírito Santo vai impactar a sua vida e a vida de quem necessário for da tua família, para que você possa ver os olhos se abrindo, para que você possa ver, aleluia, os pés voltando a caminhar, saindo do marasmo e da paralisia espiritual, e o nome do Senhor sendo glorificado. O teu coração e o coração das pessoas começarão a ter desejo pela comunhão de Deus em todos os dias. Aleluia. A ressurreição abriu os olhos daqueles discípulos, aqueceu o coração deles, aleluia, e apressou que eles voltassem para casa, para Jerusalém. Aleluia. Como que você tem vivido com o Cristo ressurreto? Aleluia. Como você tem se encontrado com o Cristo ressurreto? Quem é Jesus para você? Pastor Jesus, é um mito, é uma história bonita. Jesus é algo que até na igreja me dá um pouco de alegria, mas Jesus é muito mais do que isso. Ele quer andar com você todos os dias. Ele quer se fazer presente em todas as decisões da tua vida. Ele quer fazer parte da tua história, desde o amanhecer até o anoitecer. Aleluia. Enquanto você dorme, Ele vai continuar trabalhando para que você viva mais abençoado. Qual é a tua comunicação? Qual é o teu pensamento acerca do Cristo ressurreto? Aleluia. Você ainda está imaginando que Ele vai ressurgir? Em nome de Jesus Cristo, saia desta noite dizendo: Ele já ressuscitou, Ele vive, e Ele vive em mim, para a glória de Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos como igreja. A tua palavra, Senhor, vem nos relatar de pessoas que andaram desanimados, dois discípulos que saíram para voltar para suas casas porque não tinha mais esperança. Mas em nome do Senhor, nós oramos agora, pedindo que da mesma maneira que o Senhor encontrou eles, o Senhor venha se revelar para a vida de cada um dos que aqui estão nesta noite, dos que nos acompanham através da transmissão, e que haja milagre, que haja um milagre, que os olhos venham se abrir, que os pés comecem a caminhar novamente, que o coração comece a arder novamente pela tua presença, pela tua comunhão, para a glória e louvor do teu nome. Nós pedimos a tua bênção e cremos no teu agir, em nome de Jesus.